Shalom, irmãos. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente do tradicional. Hoje vamos fazer um react, certo? De duas séries, tá? Na verdade é duas séries, isso mesmo. Um irmão perguntou essa semana sobre o que eu achava dos filmes, séries, músicas, o que ela trazia de bom, de mal, tá? E eu comentei com ele que muitos filmes eles trazem informação subliminar, tá? Informação importante. Aí a pessoa diz, mas eles vão colocar informação importante para a gente saber? Bem, ele não está falando para os nossos, está falando para os deles. Imagine você ligar para todas as pessoas no mundo, ligar no telefone, olha, vai acontecer, olha, vai ser tal dia, olha, toda vez está dando. Então como é que eles fazem? Se comunicam através das séries, filmes e músicas, tá? Então o que acontece? Hoje nós vamos falar aqui sobre essa série Netflix, Peaky Blinders, certo? A primeira temporada fala sobre a Revolução Industrial e a mudança que houve na sociedade a partir ali da Revolução Industrial, né? A dificuldade que as pessoas tiveram que se adaptar à mudança, né? E tiveram que se adaptar à força. E no decorrer da série, na época eu não estava nem em Techuvá, certo? Eu nem segui o caminho ainda. Eu nem entendia, nem sonhava em entender nada do que eu entendo hoje, que o Criador me mostrou, ok? Através do nome de Yeshua, do sangue dele. Hoje nós vamos fazer, eu vou colocar aqui a série, tá? Era aí, você vê a imagem. Primeiro eu filmei no celular, que eu não estava me importando com qualidade. Eu queria o áudio e um pouco do vídeo. Coloquei uma grade aqui para não dar problema no copyright. E vocês estão ouvindo uma música de fundo, que eu normalmente não boto. Porque para quebrar o som do original, ok? Então o que acontece? Vamos fazer um vídeo diferente hoje, tá? É um react, certo? Aqui a série é a Peaky Blinders, certo? Prestem atenção, eu vou parando, vou comentando, vou fazendo algumas observações, ok? Aqui é uma lista aqui, é porque o monitor meu tá ruim lá onde eu gravei. Eu assisto, a televisão queimou, tô usando o monitor e o monitor também não tá mil maravilhas, ok? Presta atenção. Está cheio? Cheio até agora. Do mundo? Até agora alguns comunistas. Veja, comunistas. Esse rapaz que tá falando, tá? Ele é fascista, tá? E tem aliança com os nazistas, certo? Você veja que já falou o que? Nazista, fascista, comunista, ok? Vamos lá. Olha, agora judeus, ou seja, nazista, fascista, comunista e judeu, tá? O ambiente agora, na primeira temporada, era falando sobre a Revolução Industrial, certo? Já passou a Primeira Guerra Mundial e agora eles estão prestes à Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é a trama que houve antes da Segunda Guerra Mundial, ok? Dentro dos partidos e assim vai, certo? É um pouco do cotidiano da sociedade naquela época, tá? Ou seja, vamos continuar. Você sabe como recebemos. Tem alguns Peaky Blinders. Eles são nossos aliados. Não querem brigas internas. Mantenham a calma. Presta atenção na cena agora, tá? Isso é muito importante. Senhor Macabre. Ao fim. Olha, veja, morte, ajudar. Olha o que ele fala. Você vê, ele é um fascista, certo? Ele fala morte e ajudar. Ele não fala Heil Hitler, tá? Os nazistas falavam Heil Hitler, mas presta atenção que a informação, tá? O símbolo, a mão direita estendida, tá? E fala morte e ajudar. Ajudar. É sério, senhor Macabre. Ao fim de Judá. Ao fim de Judá, tá vendo? Ele fala, mas a tradução, a legenda, morte e ajudar. Ou seja,
veja, um sinal, tá? Mão direita, ok? Morte e ajudar. Veja que tem a correlação de a marca, né? Como está lá em Apocalipse, como um sinal, certo? E a morte, eles querendo a morte, é a tribo de Judá, ou seja, foi uma das últimas tribos a ser dispersa, ok? Nessa questão aqui, quando Jerusalém foi destruída, uma parte foi para a África do Sul, tá? E lá fizeram a Nova Israel, a Nova Jerusalém, e depois a outra foi para Macedônia e se espalhou ali em Alemanha e os outros países ali da Europa, tá? Aqui o contexto é na Inglaterra, mas tudo vai acontecer aonde? Na Alemanha, é onde tem a maior concentração de judeus, ok? Vamos lá, que é justamente a questão nazista lá, os campos de concentração. Bem, aqui terminamos o primeiro vídeo, certo? Vamos para o segundo. Descobrir como será isso. Aqui, ó. Aqui é o segundo vídeo, tá? Aquela primeira parte ali foi a quinta temporada, tá? O final da quinta temporada, certo? Aqui é a sexta temporada e última. Presta atenção no texto que vai correr agora, tá? Presta muita atenção. A imagem tá ruim, tenta ver a legenda e tenta escutar o áudio bem. Nosso novo mundo, está bem? Grava não. Já. Olha. Talvez possamos conversar sobre o que o Sr. Nelson pode fazer na prática para ajudar a nossa causa enquanto estiver no país. Eu sou amigo pessoal do presidente dos Estados Unidos. Olha, veja. Eu até falei um pouco atrás, você vai ver minha voz atrás, mas aqui eu estou falando com mais calma. Veja, ali foi o inglês e aqui americano, tá? Veja, o americano sentado na mesa conversando com americano, os Nós americanos, temos coisas para você. o fascista, tá? Junto com o nazista. os fascistas, Presidente. os nazistas, Essa daqui inglesa, tá? Ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, o fascismo e o nazismo, que é a Alemanha, tá? E o fascismo italiano. Somos a mentalidade que a Inglaterra tem. E que na Irlanda. existem muitos fascistas, mas Irlanda. Presta atenção no nós que ela vai representamos falar. o verdadeiro espírito da liberdade do país que populou o seu. americano. Comunistas nos dois lugares. Nós somos o baluarte contra eles. Quando se trata da classe trabalhadora, Olha o que ela vai falar da classe trabalhadora. Ela fala que consegue manipular para passar do republicanismo para o fascismo fácil. Por quê? Porque eles confiam neles. Presta atenção. podemos mudar nosso povo do republicanismo para o fascismo com facilidade. Eles confiam em nós. Ouviu? Veja, Brasil republicano, para ir para o fascismo é rapidinho. Por quê? Porque o povo vai para onde eles dizem. Presta atenção o que está acontecendo hoje com a nossa política aqui no Brasil. Usa gás de caça, Sr. Mozo. Quando caça comunistas. Veja que aí está sentado inglês, americano, fascista, nazista, irlandês contra comunista. Veja que ele está preocupado não é com os nazistas nem fascistas, ele está preocupado com os comunistas. Veja que a Inglaterra e os Estados Unidos estavam envolvidos no que aconteceu na Segunda Guerra. Os meus cães latem. Shelby, você age como socialista. Veja, um infiltrado dentro dos socialistas, aquele que finge que é. É o que o pessoal diz que é direita e esquerda, tá? Um da esquerda no meio da de direita. O Sr. Shelby tem uma das maiores influências na Câmara dos Comuns da Inglaterra. No coração da Inglaterra. Quando a hora chegar, ele vai abandonar o partido e agir de modo independente. Ou seja, neoliberalismo, ok?
Mas lá no fundo acredita mesmo na causa, Sr. Shelby? Olha como ele vai fazer com que os outros acreditem que ele faz parte da causa. Eu estou aqui. Sr. Nelson, eu estou aqui há 4 noites. Quatro noites depois eu estou aqui. Nessa sala, nessa reunião, eu estou aqui e levo a sério. Prove para ele. Olha a frase, prove para ele. Se você for ver os gangsters, né, os filmes de gangster, de bandido, desses caras de gangue, o que é que eles provam? Eles pegam uma faca e arrancam o dedo, né? Arranca o dedo. Tem até filme com... Eita, é um filme de ladrão. Bem, eu não me lembro agora. Então ele corta o dedo, provando isso, tá? É até com Keanu Reeves o filme. Ele vai no deserto, se encontra com o Sheik, e o Sheik pede uma prova e ele vai e arranca o dedo. Aí o Sheik acredita nele, né? Então aqui eles não vão pedir o dedo. Veja o que eles vão pedir como prova. Prove fisicamente. Prove fisicamente, ou seja, um sinal físico de que ele faz parte deles, certo? Veja só. Ao fim de Judá. Olha a prova física que ele tem que fazer para provar que faz parte. O fim de Judá. A legenda tá a morte de Judá. Olha, ao fim de Judá, tá? Veja que ele estende a mão, igual a saudação nazista, só que a saudação nazista fazia o quê? Heil Hitler, tá? Aqui é o fim de Judá. Então, todos que levantavam o braço assim tinham um significado. O que? O fim de Judá, independente do que eles estivessem falando, tá? E é só você ver o que aconteceu lá na Alemanha a quem levantava o braço dessa forma. Você veja que lá em Apocalipse fala que vai ter um sinal na mão direita, tá? É um sinal físico. Foi um chip, foi um chip na mão, ou sei lá, uma seringa? Não. Foi uma ação com a mão direita, tá? Do mesmo forma do Shema, certo? Que o Shema fala lá que é para colocar na fronte e na mão direita, certo? Aí eles colocam hoje o que? Uma caixinha preta na testa e uma tira de couro na mão direita, certo? Mas na verdade lá o que está falando é você colocar na tua mente, certo? E agir, ou seja, ouvir e aplicar na tua vida o que o Deus de Israel está dizendo. Ali é o Shema. Escuta, ó Israel, Yahua é o teu Deus e Yahua é um. Ama teu Elohim Yahua de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ensina aos teus filhos em todas as gerações, certo? E se você fazendo isso, você vai estar obedecendo a Deus, como ouvindo e aplicando na tua vida, tá? O que é que muitos fazem hoje? Escuta, tem a Bíblia inteira, escuta a Bíblia inteira, mas não aplica na vida o que está escrito lá, certo? Você veja aqui que ele viu, ensinou, ele viu, ouviu e aplicou na vida, certo? Que é o que? Mão direita, um sinal. Presta atenção para você ver. Mostre uma prova física. Você vai ver mais na frente agora o vídeo. Veja agora o próximo vídeo. O senhor pode dizer para o seu presidente que a aristocracia e a meritocracia estão vivos? Presta atenção. A aristocracia e a meritocracia. Presta atenção na frase que ele vai falar agora. Ultimamente nós temos visto muito isso
na televisão, reportagem, CNN, Rede Globo, onde você for ver, a gente vê muito isso nos filmes, nas séries, na música, em todo canto, tá? E ele vai falar agora, certo? E essa série foi recém-lançada, não tem nem um mês que foi lançada, ok? E a última temporada, escuta o que ele vai falar. Estou a convicção de que uma nova ordem está chegando. Ou seja, uma nova ordem está chegando, certo? Se você for ver, houve uma entrevista com o presidente e os ministros aqui no Brasil, e um dos ministros falou com todas as letras: o Brasil tem a oportunidade única de fazer parte agora da nova ordem mundial. Isso foi dito por a boca de um ministro, tá? Outro ministro falou a mesma coisa. Se você for ver, há uma conjunção hoje. Você vai ver, a Ucrânia tem um exército praticamente neonazista. Se for ver, você vai ver várias bandeiras suásticas e assim vai lá, tá? Apoiada por quem? Pelos americanos, e apoiada por quem? Pela Inglaterra, pela Irlanda, a Europa. A União Europeia apoia os ucranianos. Contra quem? Contra os comunistas, os russos, certo? E se você for ver de que lado o Brasil está, muitos vão dizer ao lado dos americanos. Não. Os americanos, Inglaterra, Irlanda, Itália, certo? Estão tudo do lado da Ucrânia, tá? Neonazista. E o Brasil está do lado de quê? É só você ver. BRICS, ao lado da Rússia, China, né? Índia e, se eu não me engano, África do Sul, certo? Então você veja o bloco. Há uma guerra entre um bloco e outro para quem vai ser governar a nova ordem mundial. E o Brasil está de um lado. Tá? A questão é que os brasileiros não sabem disso, né? Lá no livro de Oséias fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Ciência, que o homem foi à lua, né? A terra bola girando e jogando água para todo lado, a terra plana, ciência, matemática, física, química, filosofia, cultura da Grécia. Olha, a Grécia é uma cultura extraordinária, né? Ou seja, extraordinária por capeta, né? Então, veja, o meu povo padece por falta de conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da Torá, os mandamentos de Deus, né? Aquele Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O que? Verdade, Torá, certo? Então veja que o povo perece por falta de conhecimento da Torá. Você, conhecendo a história bíblica, você vai entender tudo que eles estão falando aqui, tá? Então veja agora o texto, nova ordem mundial, novamente. Vamos continuar. Aí você vai dizer: ah, não, isso é ficção. Se você for procurar nos livros de história, tem referência, tá, a essa saudação, morte a Judá. Só que você não vai encontrar no livro do MEC. Pelo amor do Pai, ir atrás do livro do MEC. Você tem que ir atrás no livro de histórias antigos. E olha que a maioria aqui no Brasil não tem. É mais na Europa que você acha, tá? Muito difícil encontrar, mas existe. Existe referências. Existe tudo, tá? Vamos continuar. Além disso, Sr. Nelson, nossas armas estão vindo da Alemanha. Os britânicos estão fechando as nossas linhas de suprimento e gostaríamos de um suprimento de bolsa. Olha, a Irlanda dizendo que as armas estão indo da Alemanha, o governo inglês, mesmo com a inglesa aí conspirando contra o próprio governo, eles estão bloqueando e eles pedem ajuda de quem? De Boston, do que dos americanos. Ou seja, os americanos financiando o estopim para gerar uma guerra. Presta atenção. Eu posso dar armas a vocês se forem usadas em uma boa causa. E já que falamos sobre importação e exportação, Sr. Shelby, em nome do nosso novo relacionamento e como o senhor provou o seu comprometimento de uma maneira extraordinária... Olha a frase. E como mostrou o seu o seu compromisso de modo extraordinário, certo? Ali está compromisso, mas comprometimento que ele falou, eu estava tentando falar comprometimento e lendo compromisso, né? Me perdoe, mas veja, ele fala e mostrou o seu compromisso de modo extraordinário. Qual foi o compromisso de modo extraordinário que ele fez? Ele assinou um documento, registrou em cartório, anexou na justiça. Foi alguma coisa desse tipo? Não. Não foi nem o fio do bigode. Foi, olha, vamos lá, vou mostrar. Aqui, ó.
Olha a forma extraordinária que ele fez. Aqui, ó o símbolo, ele viu e aplicou na vida. Tá vendo? Ou seja, os mandamentos de Deus. Você tem que ouvir e aplicar. E você vai ter um sinal físico de que é do povo de Deus. Como? Você vai e guarda o Shabat, tá? O Shabat é um sinal de que você faz parte do povo de Deus. Não comer carne de porco é um sinal físico de que você faz parte do povo de Deus. Não comer porco, tá? Aqui você vê que ele viu, ele viu como fazer, ouviu e aplicou na vida. Veja um sinal na mão direita, um sinal na mão direita. Se você for ver mão em hebraico, é todo o braço, tá? Mão, certo? Ou seja, morra Judá. Olha, ele ouviu, morra Judá, e aplicou, morra Judá, com a mão direita. Esse é o símbolo extraordinário, de forma extraordinária, que ele provou que faz parte da equipe. Olha aqui, ó. Aqui um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Aqui, ó. Olha, vou mostrar. Voltar um pouquinho. Aqui. Como o senhor provou o seu comprometimento de uma maneira extraordinária, Boston agora está então oficialmente aberta à importação do seu produto. Olha, o que ele está vendendo? Ópio. Ele quer levar ópio para os Estados Unidos para vender lá, junto com bebidas. Na época, os Estados Unidos estavam proibindo as bebidas, mas depois voltou a liberar. Quando liberou, ele está querendo levar ópio, que é proibido, mas ele está dizendo que vai permitir. Por quê? Porque ele tem acesso ao presidente americano. Veja, americano, fascista, nazista, inglês, irlandês, ou seja, União Europeia, Estados Unidos e Inglaterra contra os comunistas. E esse rapaz aí, ele é um inglês fingindo que é do grupo deles, tá? Mas ele é a favor dos comunistas também, tá? Mas ele nem sabe disso, ele vai trabalhar, mas nem sabe, tá? Bem, esse vídeo aqui terminou, vamos para o próximo, ok? 3, 4. Aqui, essa moça, ela tem uma filha que é negra. Ela era casada com um homem negro, morreu e teve uma filha negra. E tem esse outro menino que é filho dela também, de outro pai, certo? Veja o enredo. O enredo é, eles pegaram uma pedra, jogaram, na pedra estava escrito fora prostituta negra, se eu não me engano. E ela tá aí apreensiva, porque tá aperreada porque jogaram a pedra. E ele vai entrar no quarto e falar. Presta atenção na frase, nos textos. Essa coisa vai matar a gente. Olha aí. Ela tinha acabado de a pedra entrar no quarto, no carro, na casa dela. Na escola, eles pararam de falar comigo. Disse que ser negro é contagioso. Disse que ser negro é contagioso, veja. Quando eles chegarem ao poder, vou tirar ela de você. Quando eles chegarem ao poder. Quem? Aquele grupo que a gente estava ouvindo o vídeo. Vou separar todos nós. Vai separar todos nós, mães e dos filhos, veja. E enviarão ela para a África. Veja a conversa. É? E pra onde vão te mandar? Pra onde vão mandar você, Cal? Você é meio cigano. Então, vai ser pro Egito? Olha, você é metade cigano. Vão lhe mandar pro Egito? Olha que interessante. Talvez. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Porque não era importante. Mas agora pode ser. O seu pai era judeu. Olha, tem uma coisa que é importante, que eu não achava importante, mas agora eu vou lhe dizer. O seu pai era judeu, ou seja, mostrando que muitas pessoas são descendentes de Abraão, mas não sabem disso, tá? E principalmente aqui no Brasil, Nordeste em grande quantidade, tá? Por isso que o Nordeste é tão massacrado por todos, né? O cabeça chata, é isso, é aquilo, a seca e assim vai, tá? A maioria é descendente de israelita. Por isso que o Nordeste é tão seco. Lá o sertão é um povo descendente.
do povo de Abraão, mais idólatra, né? E você vê que a própria palavra de Deus diz que aquele que não guardar os mandamentos, a terra vai ser amaldiçoada e ela vai terminar vomitando essas pessoas, certo? Então, voltando ao contexto, ela está mostrando que ele nem sabia que era judeu, e muitos hoje não sabem que são descendentes de israelita, tá? Aqui ele fala judeu porque ele está dizendo, a cultura secular agora está dizendo o seguinte, que qualquer um que seja de qualquer tribo, se voltar para a tradição, vira judeu, e não é isso que acontece, tá? Então veja a questão que ela está falando aí, né? Ele era filho de um alfaiate em Stratford. Eles mudaram o nome para Thorne para que não jogassem mais tijolos nas janelas. Olha aí, ó, eles pegam e jogam tijolo, e eles mudaram o nome para não ser reconhecido como judeu. Ou seja, muitos aqui no Brasil, se você for ver Pinheiro, Carvalho, Pedra, e outros sobrenomes assim com relação à árvore, natureza, esse tipo de sobrenome, a maioria é tudo judaico. Todos são judaicos, só que eles mudaram o nome para não ser perseguido, tá? Após a Inquisição, a própria Igreja Católica perseguia, até pouco tempo atrás, 1800, quase 1900, ainda havia perseguição, ok? Então, vamos continuar. Então para onde vão te mandar, Cal? Seu Nelson, Ou seja, os campos de concentração, né? Vamos lá, agora a última parte do vídeo. Aí você vê o seguinte, foi a primeira temporada, foi o primeiro vídeo. Esses outros vídeos, foram 3 vídeos, foi da 6ª temporada do Peaky Blinders, lá do Netflix, certo? E a última, é a 6ª e a última. E aqui já é outra série, é Hunters, da Amazon, tá? Se você for ver ali, é antes da Segunda Guerra Mundial. Eles estão preparando toda aquela trama da Segunda Guerra Mundial, tá? É os bastidores ali, preparando todo aquele conflito ali. Você vê que está envolvido ingleses, americanos, o governo está envolvido, mas eles fingem que não estão, né? Não, nós não estamos, mas ele bota os deles lá para negociar e fazer o que tem que fazer, tá? Aqui já é em Maryland, em julho de 1977, após a Segunda Guerra Mundial. Qual foi a narrativa que eles disseram? No livro de história, os nazistas perderam, os americanos ganharam, os russos ganharam, foram lá, mataram Hitler, e na verdade Hitler se matou e os nazistas perderam. Mas na verdade, tem muitos livros e muitas pessoas que estão a ver com a história verdadeira, tem compromisso e diz que quem ganhou foi o nazista. Como eles fingiram que perderam a guerra e se misturaram, se espalharam em todos os lugares do mundo. Da mesma forma que o Criador, por causa do pecado de Israel, levou o povo israelita, primeiro as 10 tribos do norte, se misturou com a Síria, Índia, Europa, eles se dissiparam. Você vai ver isso em 2 Macabeus, você vai ver que os romanos eles admitiam que era descendente de israelita, você vai ver que os espartanos eram descendentes de israelita, os gregos são, você vê que Paulo vai para os gregos, para os gentios, buscando aqueles que são descendentes de israelita e não sabem, né? E da mesma forma que o Criador terminou espalhando, por causa do pecado do povo, terminou espalhando e terminou que quando se misturou com as nações, eles tiveram filhos e muitos são descendentes de Abraão, né? Só que na carne. Mas tem a salvação? Não, porque tem que ser descendente de Abraão, guardar os mandamentos para ter as bênçãos. Aquele que não guarda os mandamentos não vai ter as bênçãos que foi dada a Abraão, Isaac, Jacó e os outros patriarcas, tá? Para ser israelita do povo de Deus, você tem que obedecer a Deus, guardar os mandamentos, né? Se tu te converteres de todo o teu coração, guardando meus mandamentos, estatutos, juízos, ordenanças, ouvir a voz de Deus, eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo, né? Você pode ver lá Jeremias 31, versículo 33, fala disso, Deus dizendo que vai colocar a Torá, vai fazer a renovar a aliança, que é a nova aliança, colocando os mandamentos deles no mais fundo dos seus corações, na alma, né? E eu até fiz um vídeo falando sobre isso, ok? Da mesma forma, o que foi que os nazistas fizeram? Eles ali
teoricamente foi feito um teatro para eles fingir que perderam a guerra, e eles foram, metade dos cientistas nazistas foram para os Estados Unidos, ali com Van Braun, por exemplo, na NASA, e outros militares se misturaram no governo americano, e outra parte foi para a Rússia, fora os que se dissiparam antes. Você vê lá que houve um julgamento, mas foi bem pouquinho nazistas que foram julgados. As empresas levaram um castigo, mas elas estão aí até hoje, IBM, e Bayer, e assim vai. Outras empresas nazistas da época estão aí hoje, a Volkswagen, por exemplo, eles estão aí até hoje, né? Levaram ali aquela multa, um chá de gelo, mas continua trabalhando até hoje, e são potências hoje, né? Então você veja que eles na verdade se misturaram. E aqui conta a história, a série Hunters, que é caçador em inglês, conta a história das pessoas, um grupo de pessoas que perseguem nazistas que estão infiltrados nos Estados Unidos, com novas identidades e tudo, que foi dado pelo próprio governo americano. Você vê aí a CIA misturada, você vê vários filmes aí falando sobre isso, vários documentários falando sobre isso. Não é novidade, tá? O contexto aqui é um dos nazistas que foi descoberto dentro do governo americano. Veja só. Aí eu disse pra ele, nunca mais, senhor presidente, podemos deixar os chineses mamarem nas nossas tetas assim. Quem é que tá negociando os seus tratados? Ele olhou pra mim com aquele sorrisão de plantador de amendoim e disse, dessa vez passa. Nunca mais fale sobre tratados. Novamente você vê eles indo contra os comunistas, os chineses. Nazistas indo contra os comunistas. O homem de 6 milhões. Olha, a história rápida aqui. O nazista ele está infiltrado num cargo alto dentro do governo americano. Esse rapaz aí, ele está querendo arrumar um emprego junto com ele, né? Certo? E a namorada está indo junto para fazer sala, né? Para ele conseguir o cargo que ele quer. Olha os detalhes nos textos e na fala agora. Presta muita atenção. Presta atenção na expressão dela. Ela chegou rindo, mas quando olhou para ele, a expressão dela mudou. Presta atenção. De Boston, lembra a outra série que não tem nada a ver, outros tempos fala de Boston, nazista novamente, e agora nazista falando de Boston novamente. Olha, todo mundo agindo normal e ela em choque. Ó, o açougueiro de Araf, tá vendo aí? Ou seja, ela reconheceu ele dos campos de concentração. Ela era pequena lá. Uma sobrevivente. Olha, ela já começou a falar em alemão, inglês falando em alemão agora. Meu Deus do céu, isso é mais do que absurdo, bicho. E aqui na minha casa,
Olha, matou a própria mulher. Veja, agora tem 3 crianças, filho dele. 3 tiros. Matou o namorado dela. Presta atenção nas falas agora. 30 anos de trabalho. Eu construí uma vida inteira. Casando com essa porca americana. Olha, ele está reclamando de 30 anos de trabalho disfarçado, casou com a porca americana e teve 3 porquinhos. Veja que ele não está nem aí para a descendência dele, está nem preocupado, tá? Ou seja, a semente da serpente, entre aspas, não é uma semente física do jeito que se pensa, né? Ou pelo menos que imaginamos. Mas dê uma olhada aí, que interessante. Eu vou até falar sobre a semente, tá? Descendência. Outro vídeo eu falo. Vamos continuar. Tirando 3 porquinhos nojentos. Há quanto tempo eu queria quebrar esses pescocinhos? Quanto tempo eu queria quebrar esses pescocinhos dos filhos dele. Agora, olha a expressão nos olhos dele. É um homem mau. Mas veja como vai mudar o ser. Parece até outro ser. Dê uma olhada. Mas o sangue deles está em suas mãos, menina. Esses judeus só pensam na sua própria existência. Olha, ele dizendo que os judeus só pensam na própria existência, colocando a culpa nela dos outros, dele ter matado os outros. Patética. Du hast gedacht, der Krieg ist. Olha o que ele falou em alemão agora. Presta atenção na legenda. Vou voltar aqui o áudio. Achou que a guerra tinha acabado. Olha, porque para os homens a guerra em 45 acabou, né? A Segunda Guerra acabou, teve a Guerra Fria, tá todo mundo em paz e todo mundo bem agora. Tá começando de novo agora guerras e rumores de guerra. Ele tá pensando, achou que a guerra acabou? Olha, ou seja, por quê? O que acabou foi a guerra entre os homens, mas a guerra espiritual continua, tá? A guerra espiritual. Até muitos judeus não param para prestar atenção nisso. Não, querida. Só os mortos conhecem o fim da guerra, porque morreu, acabou. Ou seja, morreu é o fim do mundo. Morreu já é o apocalipse, né? Muitas pessoas estão preocupadas, Jesus está vindo, se Jesus vir e vai ser tudo, antes disso vai acontecer tudo de ruim, esperando o Senhor Jesus, todo mundo com medo do apocalipse. Mas amanhã, se a pessoa tiver um piripaque, um infarto, morreu, pronto, ali já é o apocalipse, ali já é o fim do mundo, é o que ele está falando. Só os mortos conhecem o fim da guerra. Qual é o fim da guerra? Se tu obedeceres o teu Deus, guardando os mandamentos dele, você vai, e dá o testemunho de Yeshua, você vai para o céu. Mas se você não obedecer a Deus e guardar seus mandamentos, você vai para o inferno. Só os mortos conhecem o fim da guerra. Como? Quando termina a guerra, quando você é sentenciado. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Entendeu? Só os mortos conhecem o fim da guerra. Estamos aqui agora. Veja a mudança nos olhos dele. Estamos aqui por toda parte. Estamos em todos os lugares. Nós sobrevivemos. Vamos sobreviver de novo. Olha, veja o orgulho dela, porque o povo judeu sobreviveu, né? Não. O Deus de Israel nos deixou vivo. Deixou um pouco do remanescente. Não, nós sobrevivemos. Não foi o Deus de Israel que salvou ela. Presta atenção. Olha, não sobreviveram. Vocês só estavam de molho. Para que eles estavam de molho? Fico feliz por não ter matado você nos campos. Assim é muito mais delicioso. Esse menino aqui está faminto. Olha, esse menino aqui está faminto. Olha a próxima frase. Os meninos e meninas estão famintos.
olha, nossos meninos e meninas estão famintos. Ou seja, os filhos dele, ele acabou de matar os 3. A quem ele está se referindo? A questão é, quem é que está falando essa frase? Será que é o ser humano ali que está possuído ou somos os Shedins que está com ele? Tá? Esse menino aqui está faminto e nossos garotos e garotas estão famintos, né? Muitos vão ver pelo lado físico e vão dizer, ah não, está falando dos nazistas, tá? Bem, no literal. Mas como a escritura, você vê que tem um lado literal e tem um lado espiritual. Aqui é os dois contextos. E eu vejo que a conotação é muito mais espiritual até do que físico. Ele falou em alemão, né? Heil mein Führer, que é uma saudação nazista. Olha o que ela falou. Shema Israel. E você vê que eles não botaram legenda. Entendeu? Quer dizer, ela já falava inglês, falou alemão, falou hebraico. Todos tinham legenda, menos o hebraico. Tá? Ela falou Shema Israel. Que é o quê? Escuta, ó Israel. Escuta, Israel. Veja, essa mensagem que está sendo passada aqui. Por favor, escute, porque a tempestade está vindo, eles estão preparando o mesmo cenário, certo? E se você, que se diz que é do povo de Deus, não se posicionar, tá entendendo? Tudo indica que vai ser um grande colapso novamente, tá? Escuta Israel, ou seja, o povo de Deus, escuta povo de Deus, né? Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, certo? Ou seja, escuta Israel, Yahweh é o teu Deus, Yahweh é um. Aí vem o que o Messias falou no Novo Testamento, que é o maior mandamento. Ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu ser e de todo o teu entendimento. E ensina aos teus filhos em todas as gerações. Esse é o Shema, tá? Se você for ver, tem outras partes também, o Shema é grande. Quando oras, quando tu acordares, quando tu estiveres dentro de casa, quando tu sair de casa, quando estiveres no meio da rua, quando voltares para casa, quando estiveres dentro de casa novamente, quando fores dormir. Então isso é um mandamento de Deus, rezar o Shema Israel, tá? Assim como o Pai Nosso, o Shema Israel é muito importante para o povo de Deus. O que é ser do povo de Deus? Guardar os mandamentos e dar o testemunho que Jesus é o Messias. Isso está em Apocalipse 12:17, isso está em Apocalipse 14:12, e isso está no texto grego original de Apocalipse 22:14, que nas Bíblias em português, tá, a maioria delas estão adulteradas, tá? Lá está escrito: bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito ao fruto da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, tá? Eles vão e colocam um texto totalmente errado desse, certo? Então, ela está cantando aí o Shema Israel, que é escuta Israel, ouve Israel, porque você vê Bob Marley, ele fala, Babilônia chama, chama da destruição. Se você for traduzir, ele está falando, Babilônia, escuta Babilônia, está aí as chamas da destruição. O que é as chamas da destruição? Se tu obedeceres meus mandamentos, tu vai ter bênção. Se tu não obedecer, tu vai ter maldição. Se tu obedecer, os teus inimigos vão vir por um caminho e vão fugir por 7. Mas se tu desobedecer, os teus inimigos vão vir por 7 caminhos e vai chegar a ti por um. Entendeu? Organizado. Vão vir todos te combater por 7 caminhos diferentes. Tá? Ou seja, ou tu obedece ou não obedece. Tu vai ter bênção se obedecer e maldição se obedecer. E essa daqui é uma das maldições, tá? Então veja, aqui eu vou voltar. Veja, eu vou voltar. Eu fiz o vídeo parte a parte, detalhe por detalhe. Agora eu vou soltar. Pare para prestar atenção, pare para ouvir. Não vou falar, não vou pausar. Presta atenção na cena contínua. Presta atenção nos dizeres, tá? Meu povo padece por falta de conhecimento. Eu passei o conhecimento para você entender
Quem lê a Bíblia, quem vê as Escrituras, entende o que está sendo dito e o que está sendo falado. Qual é o recado? O recado é que eles estão vindo. E aqueles que não se ajoelharem, não pedir perdão ao Deus de Israel, de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, de todo entendimento, certo? Pedir perdão pelos pecados que sabe que fez e os que não sabe que comete, tá? Aí você vai clamar pelo Deus de Israel e ele vai ao teu socorro. E lá no final do Salmo 119 ele diz: lhe mostrarei a minha salvação. O nome do Messias de Israel é Deus salva. Lhe mostrarei Yahushua Hamashia, Yeshua Hamashia, tá? Jesus Cristo, tá bom? Para os cristãos, tá? Você pode chamar de Yeshua, Yahushua, Jesus, ou seja, o Cristo, o Filho de Deus, tá? Nos Salmos você vê que ele diz assim: eu colocarei a minha palavra, os meus mandamentos acima do meu nome. Então o nome não é tão importante quanto guardar os mandamentos. E foi o que o Messias de Israel veio nos ensinar, né? Foi o que o Messias de Israel veio nos ensinar a guardar os mandamentos, né? Mais bem-aventurado é aquele que cumpre a vontade do meu Pai, né? Aquele que guardar e ensinar a guardar o menor dos mandamentos, ou seja, o menos importante, será o maior no reino do céu. Ai daquele que tirar uma vírgula das Escrituras antes que o céu e a terra passem. Então você veja que o Messias várias vezes ele fala e ensina a guardar mandamento. O jovem rico chega perto dele e diz assim: Rabi, tu que és bom, o que eu faço para herdar o mundo vindouro? E ele diz: bom, porque tu me chamas de bom? Bom só existe um, o Pai que está no céu. E se tu queres a vida eterna, guarda os mandamentos de Deus, tá? Então pare para ver que o Messias ensina a guardar mandamento. Se você segue Paulo e o Paulo que você segue ensina a não guardar mandamento, então abandone Paulo, porque quem te salva é o Cristo, Jesus, Yeshua. Ele é que te salva, tá? Não é Paulo. Agora Paulo, em várias partes nas Escrituras, ele ensina a guardar mandamentos, sim. O pessoal entende Paulo, traduz errado e ainda tira de contexto, tá? Em defesa do meu irmão Paulo. Ok? Então aqui eu vou botar agora o vídeo completo, seguido linearmente, ok? Vocês aí parem, prestem atenção, foquem, se concentrem para entender o que está sendo dito. Casando com essa porca americana, gerando transportes nojentos. Há quanto tempo eu queria quebrar esses pescocinhos? Mas o sangue deles está em suas mãos, menina. Esses judeus só pensam na sua própria existência patética. Du hast gedacht, der Krieg ist vorbei. Nein, Liebes. Nur die Toten kennen das Ende des Krieges. Wir sind hier jetzt. Überall. Nós sobrevivemos. Vamos sobreviver de novo. Não sobreviveram, só estavam de molho. Fico feliz por não ter matado você nos campos. Assim é muito mais deliciosa. Esse menino aqui está faminto. Nossos meninos e meninas estão famintos.
Bem, então veja que o quanto de sinais tem dentro das séries, dos filmes, né? Aí o pessoal vai olhar e dizer, isso é ficção. Muitas dessas coisas os personagens são, mas muitas das histórias, a forma que aconteceu, as alianças, as formas que foram feitas são reais sim. Se você pesquisar, você vai ver, tá? E o que eu queria mostrar é o sinal. Muitas pessoas estão muito preocupadas com o sinal da besta, né? Que é um chip na mão. Se não botar o chip na mão e na testa, eu posso matar, roubar, assassinar, estrupar, mentir, posso fazer o que for. Não botando o sinal na mão e na testa, eu não vou para o inferno. É isso, porque ele lê Apocalipse e diz que quem vai para o inferno é quem botar esse sinal, não é isso? Ou seja, eles têm o sinal que pertence ao capeta. Qual é o sinal que pertence ao capeta? O pecado, que é o pior, né? O sinal que pertence ao capeta é o pecado. Então você veja aqui a mão direita e a posição da mão. É o sinal de quem pertence ao capeta. E o sinal de quem pertence a Deus é não comer carne de porco, guardar o Shabat, orar o Shema, né? Rezar o Pai Nosso, fazer o que o Messias mandou, vão e façam discípulo em meu nome, tanto batizar quanto ser batizado são mandamentos, certo? Então, pare para prestar atenção que o sinal que está sendo dito é você obedecer ao Deus que você serve. Se você é pecador, então você serve a Satanás. Se você guarda os mandamentos, então você serve a Deus. Veja que em várias partes das escrituras o Criador chama o Shabat, tá? Que não é o sábado semanal, tá? Hoje passou, foi até a lua nova, é o primeiro dia do mês. Hoje nós já estamos no segundo dia do mês, certo? Que é o primeiro dia da contagem por Shabat. Você veja que nas escrituras o Criador diz: o sinal entre mim e o meu povo é guardar o Shabat. É o sinal entre ele e o povo dele. Qual é a característica do povo dele? Obedecer ao mandamento dele. Ou seja, um povo que segue a Deus, ele não adultera, ele não mente, ele não trai, ele só fala a verdade. São características do Criador. É amoroso, misericordioso, tá? Aquele que não for misericordioso, ele não tem misericórdia. Ou seja, quanto mais mandamento do Criador você guarda, mais fragmentos de Deus você tem na sua vida. Porque o mandamento te santifica. E não foi o que ele disse? Não foi o que ele falou? Sejam santo porque eu sou santo, tá? Ou seja, sejam impuro porque ele é impuro. É aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Ele viu e ouviu. E ele aplicou e fez e falou, né? Ou seja, até os ímpios eles escuta e aplica na vida. Aqui o rapaz escutou como era, como fazer e aplicou e falou como fazer. Só o povo de Deus é que escuta as escrituras e não aplica na própria vida. Por quê? Porque alguém disse que guardar o domingo, o dia do Deus Sol, é crer em Cristo, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia, no domingo, né? Se fizer as contas não dá nem 3 dias, certo? Agora Deus mandou guardar o Shabat, o homem mandou guardar o domingo e você está seguindo homens, não a Deus. Bendito é aquele que obedece a Deus e maldito é aquele que confia no homem. Bendito é aquele que confia em Deus e maldito é aquele que confia no homem, tá? Então eu encerro esse vídeo aqui, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Não é para colocar medo, não quero colocar medo. Eu quero mostrar a gravidade da escuridão, da tempestade que está vindo aí, certo? Então, se ajoelhe, peça perdão ao Pai dos pecados que você cometeu, que sabe que cometeu, e os que você não sabe que cometeu. Porque muitos a religião não ensina, seja judaica, seja cristã, tá? Porque a salvação está em Apocalipse 14:12, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e dão o testemunho de Jesus. Se redima diante do Criador, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E aqueles que se arrependerem e se converterem do seu mau caminho,
deixando de pecar e começando a guardar os mandamentos, o Criador vai ter misericórdia sim, tá? Shalom, shalom, que Yahweh abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.